Aí você vai perguntar pra mim, parece que você tem alguma coisa contra a igreja? Não. Não tem nada contra a igreja, eu tenho contra alguns líderes. E nós estamos num país onde existe várias igrejas e o mundo está se perdendo, droga, bebida e tantas coisas ruins que faça que o homem fique longe de Cristo. E o meu foco aqui hoje é Governador Valadares. Eu sempre tenho dito porque Governador Valadares tem tantas igrejas evangélicas e tantos homicídios, tanto consumo de droga. E o tempo foi passando e fui tentando descobrir quais são esses problemas. Eu, de acordo com as escrituras, porque eu sempre leio as escrituras, examino, tento descobrir por que tanta desgraça em Governador Valadares. E um dos primeiros vídeos que eu fiz, já faz 2 anos, foi quando aquela lama desceu aqui em Governador Valadares. Eu, assim, justifiquei algumas coisas, o porquê tudo de ruim acaba vindo para aqui. Mas a culpa é de quem? A igreja. A verdade não é da igreja, mas é dos líderes da igreja. Se você for analisar Mateus capítulo 5, verso 14, 15, 16, a Bíblia diz que a igreja é a luz que brilha. E as pessoas veem o que a igreja fazem e glorifica a Deus. Mas hoje, se você for analisar as igrejas, é claro que não são todas. Não são todas igrejas. É claro que tem igrejas, tem líderes que de fato são mestres. São pessoas que dedicam a si mesmo para Cristo e têm uma mente de Cristo, que isso é uma raridade hoje. Mas eu quero deixar uma opinião minha, ou melhor, essa opinião não é minha, essa opinião é de acordo com as escrituras. O que está acontecendo? Às vezes a igreja, na teoria, ela continua sendo o sal da terra e a luz do mundo, mas na prática, na verdade, ela perdeu esse gosto. Ela perdeu esse gosto por quê? Porque a maioria das pessoas que estão comandando as igrejas, primeiro eu quero falar o cabeça é Cristo, mas o segundo que é o pastor. Então existe várias denominações. Existem 3 motivos para que a igreja está praticamente morta. A igreja está praticamente adormecida. Porque se você for analisar as escrituras, onde o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz o seguinte, que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Mas a conclusão que eu cheguei, de acordo com as escrituras, é porque os nossos líderes, as nossas diretorias, aquelas pessoas que estão lá na frente, que tomam decisões, eu acredito que, claro que não são todas igrejas, mas são as lideranças fracassadas, que têm uma mente carnal, não têm uma mente de Cristo. E por isso o alimento que essas pessoas estão dando para o incrédulo, ou até mesmo para o crente que é frequente, ou incrédulo que visita alguma vez, não são o suficiente para vencer a carne. Então esse está o problema. O problema aqui, o que acontece? As pessoas que são viciadas, são escravas de bebida, de droga, de sexo ilícito, na mente do ser humano, ele sabe que ele está perdido. A própria natureza, como a Bíblia diz lá em Romanos 7, a nossa consciência nos condena que nós estamos errados diante de Deus. Então as pessoas incrédulas, elas visitam igrejas, principalmente igrejas evangélicas, só que o alimento que essas pessoas recebem lá são um fracasso. Não são o suficiente para vencer as obras da carne, por isso que o mundo está perdido. E eu quero falar mais sobre isso porque existe uma coisa que chama mente de Cristo, Espírito Santo, sabedoria espiritual que as pessoas não têm.
os nossos líderes, eu quero focar primeiro nos tradicionais, onde eu faço parte, porque eles deixou a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria vinda de Cristo, e colocou as suas próprias sabedoria e tem destruído as igrejas. E eu falo isso porque eu tenho certeza disso. Onde aqui em Governador Valadares, principalmente as igrejas batistas tradicionais, eu não vou falar dos presbiterianos do Brasil, porque eu não tenho visitado com frequência essas igrejas. Então eu estou falando dos tradicionais, porque eles deixou a sabedoria vinda de Cristo e colocou as suas próprias sabedoria, e as igrejas estão sendo destruídas, as igrejas estão fechando, igrejas que cabem mais de 500 pessoas, tem igreja que não tem 100 pessoas, e eles ficam falando que é o fim, é os fins dos tempos. Sim, é o fim sim, mas só que eu quero dizer para você, você que lidera, você tem que ter uma mente de Cristo, você precisa saber o que a igreja precisa, o que aquelas pessoas estão visitando, elas procuram alguma coisa, elas precisam de alimento espiritual que vocês não têm. Então, o povo nosso está sendo destruído lá em Oséias capítulo 4, verso 6, fala assim: o meu povo foi destruído por causa de conhecimento. E Governador Valadares está sendo destruído por causa de alimento espiritual que as igrejas não têm para dar para o povo. E eu falei primeiro pelos tradicionais, mas você que é pentecostal, você não vai escapar dessa não, porque vocês, eu diante da Bíblia, de acordo com o que eu tenho estudado, eu conheço a mente do ser humano, e eu digo uma coisa: os tradicionais, eles acham que eles são sábios, a sabedoria deles que tem destruído as igrejas. E os pentecostais são tolos, eles falam um monte de besteira, ficam enganando as pessoas que estão cheias do Espírito Santo e não estão cheios do Espírito Santo, coisa nenhuma. Eles enganam com mentira e as pessoas voltam da igreja fazendo tudo errado, tudo pior. Se eu já negociei com pessoas que são de várias denominações, e são o tipo de piores pessoas, são os crentes. São pessoas que frequentam a igreja, são pessoas desonestas, mentirosas. Então essa é a verdade. Então o povo está sendo destruído, principalmente aqui em Governador Valadares, por causa de alimento espiritual que as igrejas não têm para dar para as pessoas. Os tradicionais focam na sua sabedoria humana e as pessoas estão morrendo. E os pentecostais alimentando com mentira, com profecia falsa, que porta vai abrir, que está falando em língua estranha, não está falando coisa nenhuma. Eu quero saber quem são essas pessoas lá fora, onde eles trabalham, onde eles negociam, onde eles fazem, que eu quero saber se de fato essas pessoas têm Espírito Santo mesmo. E ainda tem esses cretinos da prosperidade que estão enganando as pessoas, levam as pessoas à conversão falsa, que elas querem enricar de qualquer forma, e o mundo está destruído. O mundo está perdido. Por quê? O mundo está perdido porque a igreja, que a Bíblia diz que é a luz do mundo, para que os incrédulos vejam as boas obras da igreja, glorifica o Pai, chega para ali, entra ali, faz parte daquele povo. Só que essa igreja não tem essa luz mais, infelizmente. Mas o que falta? Falta sabedoria, falta espiritualidade, porque o ser humano colocou a sabedoria dele. E a própria Bíblia diz lá nas cartas do apóstolo Paulo, no capítulo 1 aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, que eu não lembro o versículo, diz assim, que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Então não vale nada a sabedoria do homem. O povo de Valadares está sendo perdido por conta de várias denominações que às vezes deveria ajudar as pessoas, mas elas estão atrapalhando. O alimento que os evangélicos estão dando para o povo não são suficientes para vencer a carne. Então as pessoas estão perdidas porque a carne prevaleceu. O alimento que essas igrejas estão dando para as pessoas são um fracasso. É por isso que o povo está perdido. O cara alimenta o dia todo de coisas que alimentam só a carne, chega na igreja, não tem nada. As forças espirituais que eles têm lá são um fracasso, porque não tem, só tem sabedoria humana. Então o povo está perdido, a culpa é da igreja. Aí eu digo, não é da igreja, é dos nossos líderes que são fracassados. Mas eu repito, é claro que existem alguns líderes que são bons, mas são poucos. Mas principalmente aqui em Governador Valadares
Tá uma tristeza, as igrejas estão fechando e as pessoas chamadas de crentes são piores do que os incrédulos. E essa é uma verdade. E que você que me conhece, se você querer me repreender, você me fala na rua, fala comigo, porque eu vou provar que isso que eu tô falando é verdade. As igrejas estão morrendo e alguns pastores fracassados, mas é o fim dos tempos. É fim dos tempos não, mas você foi chamado ali para alimentar o seu povo. Se lembra do apóstolo Paulo? Examina a sua vida, se parece com a vida do apóstolo Paulo. Depois de Cristo foi o apóstolo Paulo que abriu várias igrejas em vários lugares no mundo. Então examina a sua vida se você parece com o apóstolo Paulo. Se você não parece com o apóstolo Paulo, pelo menos tentar fazer o que ele fez, então sai fora, abre caminho para outro, porque vocês estão matando as igrejas. E eu não estou aqui puxando a sardinha para o meu lado porque eu não defendo denominação, eu defendo Cristo. É a igreja que é responsável por Deus, Deus manifesta na igreja. Só que as obras do ser humano, a sabedoria humana e a tolice dos crentes está fazendo que as pessoas morrem, porque Deus não está agindo, porque as pessoas não dão honra para Deus, não alimenta o espírito, só alimenta a carne, por isso que o povo está perdido. E essa é a verdade. Se você acha que eu estou errado, você começa a examinar as cartas do apóstolo Paulo, começa a examinar os próprios evangelhos e os profetas do Antigo Testamento, que acontecia no passado a mesma coisa que eu disse em Oséias capítulo 4, verso 6, que diz assim: o meu povo está perdido por falta de conhecimento. Eu digo, o meu povo hoje está morrendo por causa de alimento espiritual, porque alimenta mais a carne que é o espírito, e essa é a verdade.